Dia 11 de março de 2011, um dia que jamais vai ser esquecido pelo povo japonês e por qualquer um de nós no mundo. Nesta data, o que eles mais temiam de fato ocorreu. O Japão foi atingido por um terremoto 900 vezes maior que o do Haiti, seguido por maremotos e tsunamis gigantes. A maior tragédia da história do Japão deixou uma grande dúvida. Qual o rumo da economia do país? Quanto vai custar para a sua reconstrução? Será que o país vai deixar de ser a terceira maior economia do planeta? E é para falar sobre isso que nós vamos conversar hoje com o professor de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, o Evaldo Alves. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua participação aqui no Economia e Negócio. No programa de hoje a gente também tem uma reportagem para você e queremos muito a sua participação. Aquela participação que tem que ser com perguntas, com e-mail, e que eu reforço a você no e-mail, que está sempre aí na tela, economianegócios@recordnewstv.com.br. Não aqueles que pedem as ajudas e você vai lá, vai colaborar e entra numa cilada. Isso é outra coisa, pauta para o nosso programa, a exploração da tragédia, que também ocorre, infelizmente. Previsível, não previsível, jamais desse tamanho. E eu te pergunto, é mais ou menos a música do "E agora, José? E agora? E o Japão?" O Japão está enfrentando, a partir de agora, um desafio e uma série de problemas muito semelhantes ao que o próprio Japão enfrentou no fim da Segunda Guerra Mundial. Ele está devastado territorialmente, tem um problema econômico seríssimo pela frente, que não tem nada a ver com o terremoto, com o tsunami, mas que ele já vinha enfrentando, que é o seguinte: a economia japonesa, após ser extremamente dinâmica, extremamente inovativa, criadora de vários métodos de gestão, já há cerca de 10 anos vem enfrentando algumas dificuldades. E nos últimos anos vem enfrentando dificuldades maiores do ponto de vista econômico. Não está aumentando a sua produtividade, está altamente endividado, é um país que deve 220% do seu produto interno bruto. Portanto, vai ter que enfrentar tudo isso, além de um terceiro problema, que é uma tragédia, esse problema nuclear. O Japão está sendo desafiado a enfrentar isso. Certamente, imagino, e a gente já sabe, a gente está com as imagens aí dos Japão é um país que sabe há grandes desafios. Eu queria chamar uma reportagem especial e a nossa correspondente é a Adriana. Vamos dar uma olhada? Nós vamos embarcar agora de helicóptero até a região mais afetada pelo terremoto, a cidade de Sendai. Serão 300 quilômetros de viagem. Vamos lá. Nós podemos observar aqui do alto as estradas que levam à região nordeste do país vazias. São as vias expressas que foram fechadas desde o terremoto. Por isso, as províncias enfrentam problemas de abastecimento, com racionamento de combustível, água e até comida, que há dificuldade no transporte destes produtos. Agora estamos perto, a 40 quilômetros de Sendai. No heliponto, encontramos um comboio com ajuda humanitária e seguimos de carona. Pelo caminho, dezenas de lojas fechadas e filas enormes nos postos de combustível. As imagens surpreendem e dão a dimensão do sofrimento do povo japonês. Sendai é a cidade mais próxima do epicentro do terremoto. Ficou assim depois que as ondas gigantes do Pacífico avançaram sobre a terra, arrastando tudo que havia pela frente. Encontramos uma equipe de resgate. Rapidamente o reforço chega. E minutos depois a polícia confirma que encontrou ali o corpo de uma mulher. Mais uma vítima entre milhares que não tiveram tempo de fugir do tsunami avassalador. À medida que os dias vão passando, mais corpos são retirados dos escombros em toda a costa leste do país. Hoje o governo confirmou que encontrou 1.000 corpos na cidade de Minami Sanriku. Mas outras 9.000 pessoas, cerca de metade dos habitantes, estão desaparecidas. Em outra província, Otsuchi, também não se tem notícias de 9.000 moradores. Quem volta para casa mal acredita no que vê.
Minha casa está destruída, desabafa esta mulher. Aqui, um navio foi parar em cima do telhado. Em outros lugares, em meio a tanta desolação, momentos de emoção, quando algumas pessoas encontram parentes vivos. O que a Adriana Araújo está mostrando é exatamente o ponto que eu quero. Ela mostrou uma coisa lá naquele instante, no momento, as questões situacionais e emergentes imediatas, mas o que espera essa trajetória, esse futuro, o que espera o povo. E eu falei para você que eu queria uma abordagem sua sobre algumas questões que se colocam como, ok, já o problema de endividamento do Japão, o problema de uma economia que estava meio patinando, sem criatividade, como já teve no passado, vai ser beneficiado pela tragédia. Existe isso? Na verdade, não é benefício, porque é uma tragédia em todos os sentidos. Uma carga muito grande durante muitos e muitos anos. No entanto, o único fiozinho de esperança que sustenta ser otimista em relação a isso é a própria tradição japonesa de enfrentar esses desafios, que não foi somente depois da Segunda Guerra. Na história, a gente vê que o Japão já enfrentou grandes desafios, grandes catástrofes, mas certamente passará por muito esforço, por muito trabalho. Eu imagino que esse esforço tem que ser feito com o conjunto de países, todos os governos se unindo e apoiando uma medida dessa natureza para enfrentar a devastação. O problema econômico, o Japão sabe enfrentar os déficits, a produtividade, ele já fez isso, esse é um novo desafio. Mas a reconstrução, eu acho que passa pela necessidade de uma união entre os países, uma convergência entre os países, de unir esforços, de organizações internacionais, mas também de especialidades internacionais, competências internacionais, ajudando a recuperação do país. Quando a gente vê uma tragédia como essa, eu mesmo na abertura acabei falando, fazendo a paralela da proporção da tragédia com o Haiti, a gente não pode esquecer também a característica de cada um desses países. Um país extremamente desenvolvido, com um povo, você mesmo por 2 vezes já elogiou essa capacidade de luta e de reconstrução, e outro, a miséria absoluta que estava o Haiti. Miséria essa que nós esquecemos, né? A Receita começou a mostrar, a mídia começou a mostrar que ela própria, porque eu sempre falo que a mídia não pode ficar acusando o mundo, porque a gente mesmo esquece. Esquecemos de falar do Haiti, esse período inteiro. Na sua opinião, o fato da gente ter o Banco Mundial, que, como você disse, teria que voltar a essa origem, ele já não deveria ter voltado, não deveríamos ter olhos mais atentos para... Certamente o Japão não vai fazer o mundo conseguir esquecer dele, ele vai lembrar toda hora, vai saber fazer isso. Mas para não esquecermos do Haiti? Na verdade, nós precisamos recuperar o objetivo, não só de reconstruir tragédias, nós também precisamos recuperar o objetivo dos organismos internacionais para tirar da miséria uma grande parcela da população mundial. E se nós olharmos esses organismos internacionais, eles dão recursos, a gente volta lá alguns anos depois, tudo está igual. Portanto, os métodos não estão adequados. Essa é uma outra questão, um outro desafio do século XXI, que é o de usar os recursos realmente onde eles têm capacidade de se multiplicar. Vamos falar disso logo depois de um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com Economia e Negócios, a nossa conversa com o professor Alves da FGV de São Paulo sobre terremoto, tsunami na economia do Japão. E a gente falou de Banco Mundial voltar à sua função de reconstrutor do mundo, como foi na Segunda Guerra, mas mais do que isso, de vários organismos se voltarem para acabar com a miséria no mundo. Eu estava brincando a questão de acabar com a filantropia, que na verdade é um paliativo, não resolve. Se
você vai lá dar esmola, dar migalha. E aí? Mas aí você também forma governos ditadores como Líbia e tantos outros por exemplo, do continente africano, do mundo muçulmano. Como é que se faz isso, essa reorganização aí do mundo? Eu acho que o grande desafio do século XXI, em relação aos organismos internacionais, que o pessoal aí fora chama de organismos multilaterais, porque são vários países que participam, os organismos multilaterais vão ter que ter um novo papel. O papel que eles exercem até agora não é satisfatórios, nem do Banco Mundial, nem tampouco do FMI no lado financeiro. Não basta prover recursos, não basta financiar. É necessário dar capacitação para as pessoas, habilidades e competência para as pessoas. Esse é um bom antídoto para as famílias, para as pessoas, porque crescem, se desenvolvem, vão poder produzir, vão poder consumir. E, por outro lado, uma população educada, bem formada, competente, realmente não convive com injustiças, ditaduras e governos ditatoriais, contundentes. Ou seja, a tua colocação é que esses organismos vão se voltar mais do que para alimentar o povo, para educar. É isso, seria um investimento maciço. Nosso desafio descobrir como instrumentalizar a população mundial de educação, é isso? Exatamente. E se a gente analisar esses organismos da Segunda Guerra para cá, o que eles fizeram, na verdade? Gastaram muito dinheiro, investiram muito dinheiro, mas gastaram em bens. Prédios, construções, rodovias, pontes, hospitais, são importantes, mas esqueceram do ser humano que está ali dentro. Bens que fizeram com que essas sociedades, por gasto inadequado, como a americana e a japonesa, que a gente falou há pouco, só acreditassem no próprio endividamento da sociedade e do país. Estados Unidos bate uma crise lá, estão a 180% endividados. Japão agora, no meio do tsunami, já estava num tsunami não físico, mas financeiro, de 220% de endividamento, né? Então, as sociedades têm que se voltar para produzir, mas também treinar, promover o consumo, mas formar pessoas, capacitar pessoas para terem esclarecimento de como conduzir a própria sociedade. Esse é um belo antídoto até contra as ditaduras, até contra os governos ditatoriais. Vamos falar agora exatamente de um povo extremamente educado, de um povo capacitado, de um povo que mostrou a sua energia em superar milhões de dificuldades, que é exatamente o povo japonês, agora diante de uma dificuldade essa que eu queria mostrar a relação. O que podemos ajudar, o que podemos colaborar na troca e na relação comercial com o Japão. Logo depois de um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com Economia e Negócios, a nossa conversa com o professor Evaldo da Fundação Getúlio Vargas, falando exatamente do impacto do terremoto na economia do Japão. Impacto esse que, como é que vai ficar agora? Quer dizer, um país que, na verdade, terceira economia do mundo, já não vai conseguir manter, né? Como é que você acredita na relação comercial do Japão? O que ele vai precisar mais? O que o Brasil poderia ter, no que seria se beneficiar? Não é isso, mas vender mais, ajudar o Japão nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, a gente já vem ajudando com essas empresas japonesas que estão aqui, por meio disso. A gente está contribuindo para o Japão, contribuindo para nós também, gerando emprego. Que a gente está aqui com, vamos lembrar algumas, vai. Toyota, Honda, de automóveis, Sony, enfim, no lado automobilístico, no lado eletrônica de consumo, eletrodomésticos, a gente basicamente compra produtos japoneses. Isso dá emprego, mas gera renda para nós também. Nós temos um comércio que não é desprezível com o Japão. Estou pegando dados do ano passado. No ano passado, exportamos 7 bilhões de dólares
para o Japão. Estamos equilibrados, Estamos né? equilibrados, não há igual, nenhum né? problema, porque importamos 6,9, quer dizer, está igual. Então, nós temos essa contribuição. Nós temos uma outra contribuição que não podemos esquecer, que são esses brasileiros que estão lá. São centenas de milhares, uns 250 mil brasileiros que estão lá contribuindo para a economia japonesa. Isso nos orgulha muito também, tá certo? Agora, também existe uma possibilidade que essa nasce, que é o que? Nós contribuirmos nessa área de construções e reconstrução. Nessa área o Brasil não só é competitivo, como já está em várias partes do mundo, em países as desenvolvidos, companhias, em Odebrecht, Andrade Gutierrez, etc. Então nós Até podemos na infraestrutura mesmo, dar né? uma contribuição técnica operando, e também por esta razão que eu falei, com recursos de organismos que ajudariam, internacionais que ajudariam esse processo. Eu acho que aí é que vem a novidade. Ficaria bom para o Brasil e seria bom também para a ajuda, para a reconstrução japonesa. Quer dizer, nós estamos falando dentro dos dois aspectos, tanto por uma questão de imagem bonita, o Brasil seria, não é só questão de marketing, mas de realmente humanitarismo, oferecer todo o embasamento técnico que conseguimos angariar hoje, uma distinção muito clara da nossa construção, hoje reconhecida internacionalmente, dando esse apoio, mas não estamos dizendo, ok, se vai ter, alguém vai ter que pagar a conta, paga, para mim, financia um banco mundial, por exemplo, financia para eu reconstruir algumas cidades japonesas, é isso. E porque nesse momento é bom a gente separar a destruição física que ocorreu, o tsunami, foi no nordeste do Japão, que é uma região mais agrícola, não tanto produtiva. E, felizmente, para eles, o sul do país foi preservada nessa questão. Obviamente com problemas de energia, de comunicação, mas pelo menos a estrutura produtiva está em condições de retomar a sua produção. E da gente não ter um desequilíbrio, que isso é que eu tenho ouvido nesses últimos dias, não está se prevendo um desequilíbrio, quer dizer, ao longo do ano, dos próximos 2 anos, tão grande na balança comercial entre os nossos países, né? Não existe, felizmente não existe essa perspectiva. Pode ocorrer pontualmente algum desabastecimento de alguma peça que nós usamos no nosso automóvel, na nossa televisão. Então vamos esperar, mas isso é possível ser resolvido. É bem possível. Super obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente, mesmo nesse momento, diante dessa tragédia, é importante a gente abordar os caminhos do futuro, principalmente de um povo que luta, que quer e que sabe que vai se reerguer, se reconstruir. Vamos assistir comigo agora as palavras do Ricardo Camargo, da Brasileira de Franchise, que sempre tem novidades. E o Ricardo já está com o pé também lá no Japão, né, Ricardo? Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF está renovando o seu acordo operacional com a Apex, Agência de Promoção de Exportações, este órgão ligado diretamente ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Será o 5º ano consecutivo que a ABF reafirma este acordo, e este ano, só para se ter ideia, estaremos participando de 6 eventos internacionais. O mercado brasileiro de franquias hoje é um mercado que já começa a ser um mercado exportador. São 65 marcas já atuando em 49 diferentes países. E nos próximos 2 anos, o objetivo principal da ABF é juntar pelo menos mais 20 marcas a esse mercado e reforçar o posicionamento das empresas e do franchising brasileiro no ano mundial. Só para se ter ideia, e vou citar aqui alguns eventos em que estaremos diretamente participando. Em março estaremos na Feira do Panamá, em maio em Lisboa, depois na Colômbia em setembro. Depois estaremos presentes também nas Filipinas, na Feira de Franquias da Ásia, um evento de uma missão comercial ao Canadá e finalizando uma missão comercial ao Peru. Serão 6 eventos internacionais diretamente relacionados ao acordo com a Apex. Mais do que isso, a ABF estará também presente em alguns outros eventos internacionais importantes. Já estivemos na Feira de Miami, agora nos Estados Unidos, mostrando a recuperação desse mercado. Estaremos ainda prestigiando a Feira da Argentina e a Feira de Paris, que acontece também em março. E vai haver uma delegação brasileira também sendo enviada a esta feira, que é a maior feira de franquias do mundo.
Como vocês podem observar, então, a presença internacional do Brasil em termos de franquia no mundo mais se aprofunda e a BF está presente em todos esses acontecimentos. Mais informações sobre esse novo acordo com a Apex você pode obter diretamente no site da BF, abf.com.br. Com você, Fátima. Obrigada a você que esteve acompanhando o programa. Eu sei que você vai estar ligado com a gente toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.